nosso curso de filosofia, ele foi criado em 1973 e começou a funcionar efetivamente em 75 com o primeiro vestibular. Mas o nosso curso, ele não tem uma memória, nós não temos quase registro desse início da história do curso. E com o objetivo de resgatar essa memória do curso através dos seus próprios atores, que são os professores e alunos que aqui viveram suas experiências de ensino, mas também suas experiências de estudo, de pesquisa, de extensão. Com esse objetivo nós pretendemos fazer esse vídeo, então criar um vídeo no qual os próprios professores, tá, e os alunos da época de criação do curso e os atuais alunos dessem os seus depoimentos, dessem as suas impressões sobre este curso. E importante ressaltar, né, o papel dos primeiros professores que realmente encamparam a ideia de criação de um curso de filosofia, né, pensada pelo professor Benedito Nunes. Então, o professor Benedito Nunes pensou a ideia de um curso de filosofia e, juntamente com ele, outros professores, né, vamos dizer assim, se empenharam nessa ideia. A professora Terezinha Gueiro, o professor Idelberto Bittar, o professor Armando Avelar, a professora Maria do Socorro Patelo, o professor Haroldo Calado, o professor José Carlos Castro, o professor Carlos Coimbra. Então, esses primeiros professores que fazem parte, vamos dizer assim, do projeto original do curso, e são os professores criadores deste curso, né? Alguns deles ainda estão vivos, outros, infelizmente, já não estão aqui para contar essa história. E aproveitando ainda a memória desses professores e de outros que vieram se incorporar, né, ao antigo departamento de filosofia, hoje Faculdade de Filosofia, nós estamos fazendo este registro, tá, através deste documentário, deste vídeo, né, para resgatarmos essa história do curso e termos posteriormente, né, como pelo menos relembrar como foi esse início, contados pelos próprios atores, professores e alunos do curso. Bom, então a partir daqui nós vamos ter os depoimentos dos professores, né, dos alunos, ex-alunos do curso, tá, que participaram e fizeram e estão ainda fazendo a história deste curso. Então eu vou contar para vocês como era que o Bené chegava lá no setorial básico para dar aula para a gente no final da década de 70. Ele chegava invariavelmente um pouquinho atrasado, por volta de 4h15, 4h20, às vezes até 4h30, porque ele gostava de dormir uma cestinha depois do almoço. E aí ele chegava meio sério, ele era meio sériozinho, não dava boa tarde nem boa noite, porque ele dizia que isso era um sistema muito televisivo, essa história de começar uma conversa, uma aula, dando boa tarde, boa noite. Então ele não gostava, ele chegava sériozinho, entrava com seu monte de livros, suas fichas, ele tinha aquelas famosas fichas, tá? Muitas delas eu cheguei a herdar e não sei se ainda tenho, porque enfim, às vezes a gente vai se mudando, muita coisa se perde. Mas aí ele chegava, acendia um cigarro, porque naquele tempo todo mundo fumava sem culpa, e depois da primeira tragada, né, ele parece que se conectava com uma outra dimensão da realidade, que era a realidade do pensamento filosófico. Então ele entrava nessa atmosfera de encantamento e assim, quando a primeira baforada do cigarro começava a se desvanecer, ele começava a se transportar
para essa outra dimensão, e isso acabava assim envolvendo os próprios alunos. Quer dizer, a princípio, embora ele fosse um professor que não tinha muito essa capacidade de sorrir, de conversar com os alunos, como ele era muito íntimo, como ele tinha intimidade com a filosofia, ele acabava, através dessa intimidade, trazendo os estudantes para perto desse mundo tão encantatório para ele, que acabou sendo para todos nós que fomos amigos dele. Então o professor Benedito Nunes me convidou para ser professora do curso de filosofia, ministrando a disciplina Antropologia Filosófica. Eu trabalhei também com ética 1, e depois assumi as disciplinas prática de ensino e metodologia do ensino da filosofia. O professor Hernani era o coordenador do curso e me fez o convite, pediu um tempo para pensar, depois fiz um levantamento biográfico, telefonei para as universidades que tinham essas disciplinas. E como já fazia pesquisa no ensino médio sobre ensino de filosofia, esta disciplina contribuiu muito para a minha formação e também para a formação dos estagiários, porque com isso eu pude ter bolsista dos 2 cursos de Pedagogia e Filosofia, do CNPq, do PIPES e outras instituições. E conseguimos assim verificar toda a história do ensino da filosofia na legislação brasileira. Todas as leis que trataram do ensino dessa disciplina, e também fizemos uma pesquisa em relação à presença da filosofia em outras épocas. Por exemplo, em 1841 já existia a disciplina filosófica no Colégio Padre de Carvalho. Em 1871 no Instituto de Educação do Pará. E acompanhamos de perto, durante o nosso período do curso de pós-graduação, a luta das universidades pelo retorno da filosofia ao ensino médio. E o professor Benedito participou com outros professores de todo esse movimento. Foram realizados encontros nacionais, em 1980, acho que foi em Brasília, Santos, Goiânia. E havia toda uma luta assim, e também uma preocupação que a filosofia realmente voltasse como questão e não como resposta pronta e acabada. E o professor Benedito, ele preocupou-se. Mesmo antes do primeiro vestibular, nós tivemos assim a oportunidade de participar de 2 cursos de qualificação para os professores que atuariam no próprio curso de filosofia. Foi um curso de aperfeiçoamento em História da Filosofia e em Ética, mesmo antes de ir para o mestrado. Esse curso de Ética contribuiu muito assim para a minha preparação para ingressar no curso de mestrado em Filosofia. Eu vou contar uma história, já que estava falando do espírito dele de formador, um dado curioso que quase ninguém sabe dele. Que um dia eu estava na casa dele e ele me soltaram uns foguetórios lá, que devia ser um jogo do Paysandu, do Remo, sei eu. E ele falou, Edson, eu deixei de torcer para futebol quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Não há ironia aqueles que são mais fanáticos por futebol e tal. Mas não é que um final de semana no Maraú, nós formamos um time de futebol da filosofia contra os artistas. Então jogou no time dos artistas o Max Martins, o Vicente Cecinho, o Age de Carvalho e o Pepeu Canduru. E no time da filosofia, eu, o Bené, e o Bené resolveu, para formar o nosso time, ainda incorporar mais dois outros jogadores que trabalhavam na casa dele, e aí nós conseguimos ganhar o jogo graças à formação, né, da equipe de filósofos, de pessoas que foram enxertadas de uma forma assim, meio assim, escusa, mas que enfim, porque eram funcionários e professores de filosofia. Então ficava bem jogar para o time de filosofia. E acabamos ganhando o jogo.
Obviamente nem eu nem ele fizemos gol algum, né? E ele, formando o time da filosofia, conseguiu que nós fôssemos vitoriosos. E parecia realmente a seleção da Biafra contra a Etiópia, porque era uma magreza só. Mas esse dado do Bené, olha, jogando futebol, é uma coisa assim inusitada que mereceu aí a minha lembrança e ficou agora dele, né, essa saudade imensa do amigo que se foi, né, mas que ainda continua, né, na nossa vida, na nossa memória, com muita saudade. É isso. Esses 40 anos de comemoração do curso de filosofia é uma ocasião muito especial para mim, porque ao mesmo tempo eu estou quase comemorando 40 anos da minha vinda para Belém do Pará. Eu sou natural de São Paulo e há 40 anos nós viemos para cá por livre escolha e eu me identifiquei muito com esta terra, com este povo maravilhoso, onde eu criei meus 4 filhos e tive a feliz oportunidade de lecionar durante 18 anos e meio no curso de filosofia dessa universidade. Quando eu vim para cá, eu já trouxe comigo 7 anos de magistério de nível superior na Universidade Estadual de Londrina, no Colégio Estadual de lá também, na Escola Normal. E em 78 eu ingressei no curso de filosofia. Foram 18 anos muito felizes porque eu tive a maravilhosa oportunidade de conviver com meus colegas de trabalho, que vocês já conhecem tão bem, né? Com o professor Benedito Nunes, com Terezinha Gueiros, com o professor Bitar, recém-falecido, com Carlos Coimbra, com Minoro, com um corpo docente extraordinário, né? Não só pela sua capacitação, pela sua devoção ao estudo da filosofia e ao magistério da filosofia nesse curso novo que se iniciava. No início, ensinavam aqui introdução à filosofia. Eu acho que para isso que ajudou também aquela preparação que Benedito Nunes fez. E o curso que já tinha dado antes, Terezinha Gueiros, Bitar já tinha algum material, sempre nos ajudava com esse material preparado já no período anterior. Agora, outra preparação é o curso de graduação normal de filosofia que eu tinha. Isso tem já em parte ajudado. Claro, é complementado com esses cursos que Benedito Nunes ministrava para nós naquela época. Depois da implantação do curso de filosofia, que eu comecei a lecionar história da filosofia antiga e medieval. Benedito Nunes achava que devia dar nessa parte, talvez confiando na formação de estudos clássicos que eu tinha, com um pouquinho de conhecimento do grego, do latim, e já tinha feito curso de história, e isso já ajudava a situar bem o período que estava estudando. Também aspecto um pouquinho crítico do período. E realmente, hoje também, se lembrar das aulas que a gente dava, realmente faz muita falta o estudo clássico nos alunos da filosofia. Por falta disso, às vezes a interpretação e compreensão também se torna difícil. Bom, esse ano, exatamente no dia 16 de agosto, vão fazer 31 anos que eu sou professor da UFPA e professor do curso de filosofia. Então é uma experiência que
que é a experiência da minha vida, a experiência que marca, de certa forma, uma identidade profissional. Falar da experiência enquanto professor do curso de filosofia, para mim, eu tenho muito a louvar, né, essa recepção, essa influência muito forte, não é, que eu recebi do professor Benedito Nunes, com quem eu comecei, não é, a engatinhar, dar os primeiros passos na pesquisa em Platão. Mas é uma experiência muito boa, não é, porque eu estou fazendo realmente o que quero, né? Então era o meu sonho era trabalhar com a história da filosofia antiga, e é isso que eu estou fazendo. Sobre como está sendo a experiência como professor de filosofia, posso dizer que é muito gratificante, porque ele alia o prazer que se tem ao se fazer uma coisa que a gente gosta, com uma contribuição para a sociedade. Então esse é, digamos assim, o exercício que é interessante. Outro ponto que a gente vai dizer que é digamos assim, o lado negativo disso, o lado que seria a dificuldade, ela pode ser vista como também decorrente da mesma proposição anterior. Quer dizer, todo aquele que exerce um tipo de atividade e de ação que dá um prazer imenso, ao transformar essa atividade em algo profissional, ele acaba também por perder às vezes um pouco desse encanto, se deixarmos cair numa repetição. Então esse, digamos assim, seria o lado menos glamuroso da atividade. E por fim, pode-se falar de uma expectativa futura. O que seria essa expectativa futura? Seria a gratificação de hoje estarmos exercendo uma atividade que vai servir de base para os futuros estudiosos da filosofia em nossa região, assim como no passado aconteceu com aqueles responsáveis pela nossa formação. Então eu digo que essa é a minha expectativa do futuro. Obrigado. Estou no curso já há 16 anos aqui na universidade, no curso de filosofia. Tem sido uma experiência muito agradável fazer uma atividade que realmente preenche um requisito pessoal, uma predisposição pessoal, uma área realmente que nos enche de orgulho, sobretudo num curso de filosofia, onde nós temos a função de, como professor, tentar desenvolver o senso crítico, a capacidade questionadora, né, dos nossos discentes. E é claro que, como qualquer outra atividade no magistério, qualquer outro curso, nós enfrentamos dificuldades, né? E, sobretudo, nós tentamos transpor essas barreiras, esses problemas que são próprios de cada dia, do próprio cotidiano em si. Com relação às perspectivas, com certeza a gente espera que cada vez mais seja um curso reconhecido, né? Cada vez mais nós entendemos que existe uma crise que se estabelece na sociedade moderna, que nós precisamos dar uma resposta. Eu acho que questionar, refletir, procurar tentar resolver esses problemas na medida em que você consegue melhor entender também é uma função importante, e a filosofia tem o seu lugar específico nesse contexto. Com relação ao futuro, eu acho que seria interessante, muito pertinente, na medida que nós fazemos 40 anos, pensar cada vez mais na nossa melhoria profissional e, sobretudo, no trabalho que se desenvolve, buscando cada vez mais, né, resultados positivos. No tocante às dificuldades, eu acho que nós enfrentamos dificuldades no curso de filosofia que são de ordem infraestrutural, né, que são típicas da universidade brasileira, e há muitos problemas, vamos ser sinceros, problemas desde estrutura física, né, estrutura de midiática, a gente precisava ter melhores recursos e tal, mas ao lado dessas dificuldades, há uma dificuldade que eu acho que é, no mundo atual, como chamar a atenção ao aluno jovem, né, de uma disciplina que é extremamente abstrata, que exige uma profunda reflexão, uma profunda disciplina intelectual, e fazer com que esse aluno desperte para o interesse de textos que não são realmente fáceis, na sua maioria,
aliás, nenhum texto de filosofia é fácil, como dizia Rio, que tudo que é importante é difícil, né? Mas eu acho que ao lado de despertar o aluno é também nós mesmos não entrarmos numa rotina do professor, né? Eu acho que tentar o tempo todo estar nos renovando, estar nos estabelecendo esse diálogo, que é um pouco difícil. Algumas vezes a gente fala muito de diálogo em filosofia, mas eu sinto que a gente precisa realmente trabalhar enquanto professor essa postura dialógica realmente, de uma forma verdadeira, de uma forma autêntica. Me parece que com o tempo eu estou tentando cada vez mais efetivar isso, a escuta do aluno. A gente escuta pouco, eu estou falando pelo menos de mim. Comparado assim com a minha época, eu acho que a gente, é preciso não só ler mais, né? É preciso não só ter o tempo de leitura, é preciso também ampliar um pouco o horizonte. É preciso gostar de arte, de ir ao cinema, de ver os museus. Eu acho assim que essa preparação mais ampla para um aluno fazer um curso de filosofia isso está faltando realmente mais hoje. Está faltando, eu acho assim que curiosidade, talvez uma curiosidade maior por parte dos nossos alunos. Fácil entrar para a universidade através da filosofia, que havia sempre muita vaga, etc. E por isso a gente encontrava muitos alunos que não tinham nenhuma aptidão para a filosofia. Eu mesmo cheguei a verificar isso em sala de aula. Entraram para poder entrar mesmo, depois, sei lá, tomar outro rumo, né? Mas eram poucos aqueles que realmente entraram com o objetivo de conhecer, de estudar filosofia. É certo que o curso impõe certa dificuldade. Particularmente, eu já estou na reta final desse curso, então a produção do TCC é algo inevitável agora, e a possibilidade bem próxima também de poder ingressar na pós-graduação são duas coisas bem reais. Mas que fazem esses dois, tanto o TCC quanto o programa de pós-graduação, impõem exigências para a gente, que eu vejo que o curso ainda teve uma certa dificuldade em atender nesse sentido, né? Na nossa própria formação, atender essas exigências. São duas coisas bem difíceis, né, para quem está fazendo isso pela primeira vez. Dificuldade que a gente encontra no curso, né? É um aspecto interessante porque, primeiramente, a gente vem numa mudança de ambiente. O ensino médio ele já lhe dá uma noção básica sobre o que é mais ou menos o pensamento filosófico. Aí, quando você se depara com a realidade da universidade e encontra já um estudo aprofundado da filosofia, aí digamos que é o primeiro impacto, até mesmo o trote do calor que entra. A dificuldade se dá porque cada autor novo é praticamente a nova dificuldade. Então, cada semestre que a gente vai desenvolvendo, a gente tem um certo desenvolvimento em termos de linguagem, porque a gente acaba se acostumando com linguagem conceitual e filosófica que o curso nos mostra, nos propõe, que a gente estuda nos textos e tudo mais. Mas, querendo ou não, sempre um autor novo que a gente ele mostra sempre um sistema próprio para cada autor. Então isso é um pouco a dificuldade de compreensão. E o bom do curso que parece que é uma espécie de mapeamento de filósofo, porque os filósofos que a gente vê no primeiro ano, analisando a grade curricular do curso até os últimos, eles são sempre um encadeamento. São filósofos que a gente termina um pensamento e logo uma retomada do outro, mesmo que seja crítica a esse pensamento, é uma ligação, não são filósofos assim, bem dispersos. Então o curso ele tem esse direcionamento, essa preocupação mesmo de fazer mesmo uma grade que não seja dispersa, uma grade mais seguindo uma linha de raciocínio. Bom, as dificuldades do curso para mim, quanto à questão das leituras, a gente sempre entra muito cru na faculdade e a questão é essa, saber o que ler, onde ler, o que ler, essas questões assim para mim elas foram fundamentais, mas que a gente vai tomando uma posição com o decorrer
decorrer do tempo, enquanto a gente vai ganhando experiência também. E assim, quanto ao que eu espero do curso daqui para o tempo que eu sair, bom, eu espero muito que o curso cresça muito mais do que ele já cresceu, se torne um ambiente muito mais legal do que já é. Eu acredito que o trabalho dessas pessoas, desses alunos, professores, é do trabalho deles e que nós podemos esperar das suas realizações, e nós podemos esperar que daqui a mais 10 anos, 20, 30 anos, vamos ver se de fato os progressos da filosofia na UFPA, se esses progressos realmente aconteceram ou poderão acontecer. Claro que tudo vai depender do que nós estamos também fazendo no momento, não é? E é esse meu modesto depoimento. Eu agradeço a todos e feliz 40 anos, não é? Espero que que a nossa comemoração, o nosso festejo, fique realmente como uma marca, né, nesta trajetória do curso, que nós estamos aqui no presente, não é? Representando, estamos, portanto, fazendo a nossa, manifestando as nossas opiniões, as nossas impressões sobre o que o curso foi no seu início, durante esses anos todos, e o que ele está, ao ponto que ele está, o seu estado atual. Bom, eu vou tratar do que eu considero possa ser as perspectivas do curso, né? E atualmente a gente tem essa possibilidade de, além da graduação, né, ter um curso de pós-graduação, né? E comparando o que a gente faz tanto na graduação quanto na pós-graduação, né, com o que é feito em outros lugares, em função dos eventos que a gente participa, em função das atividades que os alunos têm feito tanto da pós quanto da graduação, participando de eventos nacionais, a gente consegue perceber que a gente não deve nada ao que é feito em outros lugares, né? Muito pelo contrário, né? A estratégia que a gente usa, né, na formação dos alunos nesses dois níveis, da graduação e da pós, né, do meu ponto de vista, eles são muito mais consistentes do que a gente encontra por aí, né? Então isso permite que a gente às vezes surpreenda por estar na Amazônia, né, mas tratar de uma forma tão séria e consistente temas que são muito problemáticos parecem problemáticos em outros lugares, e aqui a gente tem, digamos, um modo mais tranquilo de tratar, né? Então isso, do meu ponto de vista, isso dá um respaldo tanto para o trabalho que os professores fazem, quanto do ponto de vista da formação que esses alunos têm. Não ficarem perdidos com falsos problemas, né? Que integra a comemoração pelos 40 anos do curso de filosofia, né? Dizer poucas palavras acerca do como eu vejo o futuro do curso, porque eu acho que é uma questão relevante, ou talvez a mais relevante, na medida que ela engloba tanto o que nós fizemos até aqui, quanto o acúmulo das experiências, né, nessas décadas. Eu creio que nós vivenciamos hoje um momento muito interessante, que pela primeira vez nós percebemos a necessidade de integrarmos ou articularmos, né, o curso de filosofia na graduação, bacharelado e licenciatura, que agora completa 40 anos, né, e uma experiência recente
mas igualmente relevante, que é a pós-graduação ainda no nível de mestrado. Então há uma tendência, né, em todo o Brasil e talvez mundial, para que os nossos currículos, né, e consequentemente as experiências pedagógicas, didáticas, as análises feitas, né, os nossos âmbitos de pesquisa e de extensão consigam articular, né, de um modo complexo e também inovador esses dois campos de atuação da universidade e da própria Faculdade de Filosofia. O que isso quer dizer, bem rapidamente, por exemplo, né, que nós teremos que aprender a fazer, né, com que os nossos projetos de pesquisa e linhas de pesquisa ingressem, né, de um modo firme, né, e ao mesmo tempo consequente nas atividades da graduação. Isso significa dizer que no futuro, né, no futuro próximo, as duas grandes linhas, né, fundamentais da pós-graduação, que são filosofia moderna e contemporânea, sem esquecermos, é claro, filosofia antiga e medieval, né, receberão uma espécie de tratamento diferenciado. E os nossos alunos, né, terão, por conseguinte, uma formação em larga medida baseada no que os professores estarão realizando nos seus projetos de pesquisa, né, e nas relações que eles mantêm com outros projetos, outros pesquisadores, outras universidades e assim por diante. Isso é um mundo novo, né? Nós temos que fazer várias experimentações acerca disso, mas eu acho que esse é o caminho. Eu desejaria que a filosofia se tornasse cada vez mais um espaço pensante, né? Como diz o Bergson, alguém perguntou para o Bergson uma vez, né, como ele se definia como professor de filosofia, né? Ele disse: eu sou um aprendiz da filosofia. Não, eu não sou filósofo, eu sou um aprendiz da filosofia, né? E acho que é isso, né? A filosofia sempre exige cada vez mais que você se empolga com ela, mais ela lhe oferece condições, mas também exige mais de você. Então, por exemplo, eu hoje, né, eu atuo como professor do ensino médio, dou aula nos 3 anos do ensino médio. Quando eu entrei no curso, eu não tinha exatamente essa pretensão. Eu realmente esperava, assim, tornar um professor universitário, talvez até mesmo um filósofo propriamente dito. Mas aí, uma série de outros percursos, acabei indo para o ensino médio, né? Descobri que tem mais jeito do que eu esperava para trabalhar nesse campo, para dar aula, né? Eu adoro o que eu faço, não consigo hoje me ver em outra atuação, não de professor. Eu acho uma atuação muito dinâmica, assim, o contato com os alunos é algo fascinante. A própria, né, estrutura do ensino médio, né, faz com que eu esteja em constante pesquisa, porque para poder repassar para os alunos, né, isso requer que a gente faça uma pesquisa constante, porque a gente tem que fazer uma certa tradução dos conteúdos filosóficos para poder trabalhar no ensino médio. E na própria atuação do ensino médio, eu acho que o curso me ajudou, porque dado esse caráter mais teórico da filosofia, né, e hoje em dia no ensino médio se cobra bastante a questão da trabalhar a interdisciplinaridade. Então a filosofia, ela permite, né, mais do que outras disciplinas, eu posso trabalhar tanto com o pessoal das exatas quanto das humanas, né? Quer dizer, seja com o professor de matemática, que a gente pode trabalhar um pouco de raciocínio lógico, ajudar ele a trabalhar raciocínio lógico, com os professores de história e sociologia, quando a gente pode trabalhar sobre filosofia política, né? Ou mesmo com o pessoal de biologia e geografia, que muitas vezes trabalha a questão ambiental, e aí a filosofia vai contribuir com a questão da ética em relação a isso, né? Discutir a ética, só que, claro, direcionada à questão ambiental. Então, sim, eu acho que nesse sentido o curso preparou para a profissão, né? E aquela coisa, no curso, qualquer curso que a gente faça dentro da universidade, a gente não sai pronto. O que vai ajudar a gente
ser um bom profissional no futuro é a própria prática no dia a dia do trabalho. Então, é aquela coisa, a faculdade ela vai te dando só os elementos iniciais para te depois ir se formando. E é o que a faculdade tem se esforçado também em fazer. E por isso, então, nesses 40 anos do curso, eu me sinto bastante lisonjeado, engrandecido, juntamente com os meus colegas, né? E sublinho aqui, em especial, né, o grande mérito desta pessoa na condução administrativa deste curso, que é a professora Elizabeth, a qual tenho um imenso apreço. E também destaco, entre outros, que foi meu professor, hoje meu colega, o professor Edson Ferreira, que tem uma lucidez crítica das mais importantes para esse curso e também que dedicou sua vida e sua alma a esse curso, né? E a todos os outros meus colegas, sem dúvida alguma, a todos os meus pares que têm ajudado no engrandecimento desse curso. E aqui deixo, portanto, esta mensagem para que possamos, daqui por diante, fazer avançar cada vez mais esse curso e torná-lo cada vez mais firme e determinado. Obrigado. Cerca dos 40 anos de filosofia, é a passagem de praticamente 3 gerações de professores. A primeira geração foi a geração dos professores fundadores do curso, liderados pelo professor Luiz Nunes. A segunda geração, que é a geração do professor Hernani, Beth, Paulo, Elson, né? E a terceira geração, que é o professor Roberto Barros, Nelson Júnior, eu, Zé que são as 3 gerações que compõem até hoje os 40 anos do curso de filosofia. Da primeira geração, praticamente todos se aposentaram, exceção, talvez, do professor Egídio Salles e da professora Verônica Capello. E a segunda geração já começa a se aposentar. Uma professora da segunda geração se aposentou, que é a professora Angela Maroja, e vários outros professores da minha geração também já estão em vista de aposentadoria dentro de 2, 3 anos no máximo. De modo que nós esperamos para o futuro uma 4ª geração de professores. Essas gerações convivem durante um certo período. Não significa que uma primeira geração existiu sozinha, depois veio a segunda, a terceira, etc. Não é bem assim, mas várias gerações convivem. Bem, a pergunta ou comentário seria o que poderia dizer nesses 40 anos de filosofia pelo curso. As pessoas costumam dizer que a filosofia não serve para nada, mas no pouco que eu tenho vivido no curso e com as aprendizagens, com os conhecimentos que ela já me proporcionou e tem me proporcionado pensar diferente, para mim isso já é o mais gratificante possível. Quanto àqueles que pretendem ingressar no curso, eu lhes aconselho muita dedicação e perseverança, e todos aqueles que fizeram e fazem parte deste processo ou da história desses 40 anos de filosofia na Universidade Federal do Pará, eu vos desejo meus parabéns pela oportunidade. Bom, em relação aos 40 anos do curso, né, eu dou os meus parabéns primeiro a essa geração de professores que se uniu, não é?
que pensou em fundar um curso e que formou toda uma geração, não é? E que, enfim, de quem nós fomos professores e esperamos então que essa geração que está aí, outros prontos a sair, continuem, não é, empenhados no que estão fazendo, para que o curso de filosofia então possa comemorar tantos outros mais de 40 anos. E eu tenho um orgulho muito grande de ter participado da história desse curso, né? E me orgulho muito de ter contribuído juntamente com meus colegas, que é uma maneira que eu acho que é de honrar a memória daquele que o criou, no caso o Benedito Nunes, como também, né, os esforços de todos os colegas que contribuíram e têm contribuído para a consolidação dessas conquistas e o sucesso do curso, que já foi muito bem avaliado agora pelo Ministério da Educação e se tornado também, né, de acordo com as informações que nós recebemos há pouco, que foi o melhor curso avaliado pela Universidade Federal do Pará. Então isso me traz muito orgulho, muita satisfação de ter trabalhado e ainda continuar trabalhando para o sucesso, né, a formação dos alunos. E eu gostaria então de que ficasse registrado, né, essa minha satisfação de ter integrado, juntamente com meus colegas, o corpo docente, né, do curso de filosofia. Percebo cada vez mais, e aqui destaco o empenho particular da professora Elizabeth Dias numa doação para o curso de filosofia comparável à doação dos primeiros professores que aqui estiveram. Espero, como professora desse curso, também dar continuidade àquilo que meus mestres me ensinaram. Essa é uma expressão boa que podemos usar quando tivemos mestres tão fantásticos, tão especiais como tive. Não é? É bom para mim dizer, os meus mestres me ensinaram, porque penso que o que eu sou hoje como professora, o que sou hoje como pesquisadora, o que sou hoje como doutoranda, é em função do que os meus mestres me ensinaram. Tenho a honra de fazer parte do quadro de professores do curso de filosofia da Universidade Federal do Pará. Gente, o curso de filosofia assim está vivendo um momento privilegiado, eu diria, privilegiado da sua história, né? O curso de filosofia, ele tirou agora a segunda maior nota, né? Tirou a nota 4, se eu não me engano, no Exame Nacional de Cursos, né, de nível superior. Agora, isso se deve principalmente essa classificação, eu estou falando, né, do curso de filosofia, eu quero fazer esse registro, é importante que se faça, a dedicação inesgotável, claro que não só, mas eu acho que foi um dos grandes fatores, da diretora da Faculdade de Filosofia. Então a dedicação da professora Elizabeth, o esforço, a luta dela pela valorização, a reorganização que ela fez dos registros acadêmicos aqui do curso, o trabalho que ela teve para o reordenamento curricular do curso, esse trabalho incansável que todos testemunhamos, alunos e professores, com certeza teve um papel assim significativo nessa vitória.